Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Casos Reais. Hoje eu vou trazer para vocês a história de Elizabeth Flitz. Eu acredito que muita gente ainda não conhece essa história, então fica até o finalzinho do vídeo, deixa um like aí no começo do vídeo que é para você não esquecer, se inscreve no nosso canal se você ainda não está inscrito, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta da forma como a gente conta essas histórias, então é só ficar por aqui, se inscreve, ativa o sininho. Toda quarta-feira tem vídeo, sexta-feira tem vídeo, então vamos pro vídeo. Elizabeth Flitz, ela é a caçula de 7 irmãos e ela morava com seus pais, a Rosemary e o Joseph. Ela desapareceu misteriosamente no dia 28 de agosto de 1984. Quando ela tinha apenas 18 anos de idade. E ela foi encontrada 24 anos depois, mas a verdade é que Elizabeth nunca havia saído de dentro de casa. No dia do seu desaparecimento, a sua mãe notou a sua ausência. A Elizabeth, ela estava em casa, sua mãe, o seu pai, e de repente a sua mãe percebeu que a Elizabeth havia sumido. Então ela começou a procurar pela menina, falou com alguns amigos e ninguém sabia da Elizabeth. Então a mãe aí resolveu chamar a polícia. O pai de Elizabeth, ele se mostrava muito preocupado e ele disse aos policiais que a Elizabeth havia falado algumas vezes que tinha vontade de ir embora e que queria se juntar a um grupo religioso. Então, um mês após o seu desaparecimento, a polícia ainda estava procurando por ela quando a família recebeu uma carta. E a mãe da Elizabeth, ela reconheceu aquela letra como sendo da Elizabeth. E na carta dizia que ela estava bem e que ela estava com um grupo religioso e ela pedia para que a família parasse de procurá-la, senão ela sairia do país. Mas, na verdade, é que naquele dia, 28 de agosto, Elizabeth ela havia sido atraída até o porão da casa pelo seu pai. Ele pediu para que ela ajudasse a trocar uma porta. Então, quando ela desceu, ela foi surpreendida. Ele, com uma toalha embebecida em éter, ele acabou deixando ela inconsciente. E quando a Elizabeth acordou, ela estava acorrentada no porão da própria casa, onde ela ficou durante 24 anos, sendo constantemente violentada pelo pai e onde ela também teve 7 filhos. 3 dos seus 7 filhos foram tirados dela. O pai a obrigou a escrever cartas como se ela os estivesse abandonando. E ele colocava as crianças na porta da própria casa com aquela carta para que a esposa achasse que realmente a Elizabeth havia deixado aquelas crianças ali. Lá no cativeiro, ela criou a Kerstin, que foi a sua primeira filha. Ela criou o Stefan, que foi o segundo, e o Félix, que era o caçula dos 7. Ela ensinou todos a ler, ela criou uma rotina com aquelas crianças, ela criou uma rotina de ter o horário de acordar, ter o horário de estudar, o horário de brincar. Um dos seus filhos morreu 4 dias após ter nascido por negligência do Joseph. Ele precisava de cuidados médicos e o Joseph se negou a levar a criança ao hospital. Durante todo esse período que ela passou lá no cativeiro, ela nunca teve um acompanhamento médico, nem durante a gravidez. Os únicos medicamentos que entravam lá era para dor de cabeça e dor de dente. Os seus filhos também nunca viram a luz do sol. O cativeiro ele foi construído de uma forma estratégica para que ninguém tivesse acesso. A entrada ela tinha uma porta reforçada com um código que apenas o Joseph sabia. Era um lugar muito úmido, muito sujo, muito pequeno e sem ventilação. O Joseph disse que se ele passasse um grande período sem ir lá, a porta se abriria automaticamente, mas eu acredito que isso não é verdade. E devido a essas condições e devido também à falta de vitamina que essas crianças tinham, a Kerstin, a primeira filha, que estava com 19 anos, acabou adoecendo. Então a Elizabeth ela implorou ao pai para que ele levasse a menina ao hospital. Ela estava precisando urgentemente de cuidados médicos. E depois de muita insistência, no dia 19 de abril, ele acabou aceitando e levou a Kerstin até o hospital. Mas ele deixou ela ali no hospital e saiu, abandonou ela no hospital e saiu. O quadro dela era muito grave e a Kerstin entrou em coma. E aí os médicos, eles chamaram a imprensa para fazer uma campanha para pedir que a mãe daquela criança, né,
que ela aparentava ser uma criança, ela estava bastante desnutrida, os médicos não sabiam a idade dela, ela não tinha documento, não tinha registro nenhum. Então os médicos solicitaram que a mãe comparecesse ao hospital para que fosse feita alguma coisa para ajudar aquela menina. E como no cativeiro tinha televisão, a Elizabeth, então, ela teve acesso a essa informação. E aí ela voltou a implorar ao Joseph que a levasse até o hospital. Ela queria salvar a vida da filha dela. E depois de muita insistência, no dia 26 de abril de 2008, finalmente ele resolveu levar ela. Mas sob a promessa que ela não contaria nada do que havia acontecido para ninguém. Chegando lá, já havia uma equipe policial que estava infiltrada, aguardando qualquer movimentação em relação à família daquela garota. E então ela foi levada em custódia. Durante 2 horas, a Elizabeth não falou nada. Só depois de muita insistência e diante da promessa de que ela não veria mais o seu pai, a Elizabeth resolveu falar. Então ela contou tudo o que havia acontecido. Que o Joseph, um homem acima de qualquer suspeita, havia sequestrado a própria filha e a mantido em cárcere durante 24 anos no porão da própria casa, onde ela teve 7 filhos dele. E ao saber disso, essa notícia foi para a mídia, a população ficou horrorizada, a família não suspeitava. E todo mundo ficou sem acreditar no que havia acontecido. Então, a Elizabeth estava agora com 42 anos, quando ela finalmente foi libertada do seu cárcere, juntamente com seus 3 filhos. Todos eles foram levados ao hospital, onde eles passaram por exames, tratamentos, e no dia 29 de dezembro de 2008, todos receberam alta. E em 19 de março de 2009, o Joseph, agora com 73 anos, ele foi condenado à prisão perpétua pelos crimes de sequestro, estupro, incesto e também por homicídio, por negar socorro ao filho que morreu. O depoimento de Elizabeth foi gravado, um vídeo com mais de 11 horas, onde ela contou tudo o que ela passou no cativeiro. E foi assistido a portas fechadas, apenas pelo juiz, promotor, advogados e o acusado. Elizabeth contou que a primeira vez que foi abusada foi aos 11 anos de idade. E que ela havia fugido de casa, mas 4 horas depois ela já tinha sido encontrada. Ela tinha planos de fugir de casa novamente, pouco tempo antes de ter sido levada ao cárcere. Alguns jornalistas dizem que ela estava lá durante todo o julgamento e ela estava disfarçada. No seu depoimento, ela disse que apenas o pai descia para levar alimentos e roupas. Ela disse que a mãe não sabia que ela estava ali. Também disse que quando ele estava com raiva, ele desligava a energia e deixava todos no escuro por dias. Muitas vezes também eles chegaram a passar fome porque a comida acabava enquanto Joseph estava com a família de férias. A Rosemary, ela não gostava que o Joseph passasse tanto tempo no porão. Ela disse que às vezes ele chegava a dormir, a passar dias lá. E ela não sabia o porquê, né? E depois ela veio entender o que estava realmente acontecendo. Ela nunca havia descido para verificar. O Joseph e a Rosemary, eles se conheceram quando ela tinha 16 anos e ele 20. E logo eles se casaram e eles moraram um tempo na casa dos pais dela. Joseph, ele já havia sido preso por estupro. Ele foi condenado a 18 meses, mas cumpriu apenas 1 ano. E depois teve uma tentativa de estupro. A Rosemary sempre perdoou ele e permaneceu casada. A irmã da Rosemary conta que ele era um homem muito ignorante, ele era um homem muito bruto e os filhos tinham medo dele, a Rosemary tinha medo dele. Ele chegava ao ponto de mandá-la parar de comer enquanto ela estava ali se alimentando, porque ele dizia que ela estava muito gorda e não era para ela comer mais. Ela era uma pessoa muito submissa, ela não levantava a voz para ele, ela era uma pessoa muito calma, muito passiva. Não existem registros dos outros filhos, né, o que aconteceu com os outros filhos, se as outras filhas também passaram por algum tipo de abuso ou apenas a Rosemary que foi ali escolhida por ele, né? Atualmente, o Joseph ele está com 86 anos e permanece preso. A Elizabeth ela está com 55 anos e algumas fontes dizem que ela casou e ela está morando em um local que não foi divulgado. E também não existem fotos atuais dela nem dos filhos. Eles receberam novas identidades. Essa história é muito chocante, ela deixa muitas dúvidas de que realmente como pode uma pessoa sobreviver 24 anos ali embaixo da casa e os moradores em cima não terem nenhum mínimo de desconfiança.
é uma coisa assim a se pensar, né? E saber que o próprio pai a sequestrou é uma coisa muito terrível e provavelmente ela está conseguindo agora viver, né, realmente uma vida digna como ela sempre mereceu. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então já deixa um like, se inscreve e até a próxima, se Deus quiser.